Olá, seja muito bem-vindo ao Cotidiano. Fico muito feliz de ter a sua companhia e estar juntinho aqui com você, viu? Obrigada por mais um dia aí me acompanhando no Cotidiano. Vamos começar essa edição falando que com os recordes de calor e poucas chuvas, as cidades aqui do interior paulista e também a capital estão em situação de seca extrema. Para a gente ter uma ideia, em São Paulo não chove há mais de 120 dias. O tempo seco aumenta o risco de queimadas, o que também tem prejudicado muito a condição climática. Toda essa secura traz consequências para a saúde. Por isso, conversamos com um pneumologista para dar orientações do que fazer para prevenir os problemas respiratórios. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o médico pneumologista, Dr. Fábio Macchioni. Doutor, muito obrigada, viu, por ter aceito aqui o nosso convite. E vamos começar falando aí de tempo seco, queimadas, como que isso prejudica a saúde das pessoas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Muito importante ter essa oportunidade de conversar com o público, né? Com a nossa sociedade. E, resumidamente, a gente tem uma característica na nossa região que ela é muito prejudicial ao sistema respiratório, né? Porque são vários fatores que se somam e que prejudicam muito a saúde respiratória nessa época do ano. Além do tempo estar mais frio, na nossa região, o inverno, ele simultaneamente, ele está relacionado com baixo nível de chuva. Então, isso diminui a umidade do ambiente e também tem a questão da poluição ambiental que fica mais intensa nessa época do ano. Então, essa tríade de tempo mais frio, tempo mais seco e essas partículas que estão em suspensão, elas são terríveis para o sistema respiratório no seu funcionamento normal. E nesse período do ano tem essas queimadas, né? Isso piora muito, tanto o tempo de modo geral, quanto a respiração e causa também esses problemas, né? Ah, com certeza, né? A própria ausência de chuva, né? A chuva era como se fosse uma faxina no ambiente, né? Então, quando você chove, aquelas partículas que a gente não enxerga, mas elas estão presentes, elas são meio que removidas, né? Então, essa ausência de chuva, essa baixa umidade, faz com que mais partículas, inclusive de queima de cana, ou poeira, ou produtos tóxicos, ou os produtos produzidos pelos veículos automotores, eles ficam em suspensão. E tudo isso a gente acaba, sem perceber, inalando. E isso acaba gerando processos inflamatórios que desencadeiam os sintomas respiratórios mais comuns, né? Que são a tosse, a coriza, o desconforto na garganta, às vezes a sensação de falta de ar, né? E outros sintomas. E isso pode se agravar também, né? Sim, outra característica bastante interessante do inverno é que as pessoas tendem a ficar por mais tempo em ambientes fechados, e isso piora a circulação de ar, mas predispõe ao aumento da circulação dos vírus respiratórios, né? Que são grandes agentes agressores do nosso sistema respiratório. Então é muito mais comum os resfriados, as gripes, as outras doenças respiratórias transmitidas por outros vírus, como por exemplo o Covid. Então todos esses fatores, eles atuam mais, eles agridem mais, eles são mais frequentes e produzem mais sintomas nessa época do ano. E o que o pessoal de casa pode fazer, né? Porque a gente sabe que o tempo seco, a gente precisa de chuva. Esse ano teve mais aí, né? Mais tempo sem chuva, mais tempo de calorão e mais tempo aí desse ambiente seco, né? Desse tempo seco. O que fazer em casa, ou então na rua, ou em ambientes fechados? Qual que é a orientação? Bom, existem coisas que são de tão simples, a gente acaba menosprezando, né? Então, assim, nessa época do ano, mais do que nunca, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa hidratação. Então, adquirir hábitos, né, da gente reservar uma garrafinha, porque aquilo lembra a gente da gente estar sempre tomando, né? Então, a hidratação do indivíduo, ela tem que ter uma atenção ainda maior do que em outros momentos, né? Quanto ao ambiente, algumas coisas podem ajudar. Principalmente aquelas pessoas que têm um componente alérgico, que são pessoas, por exemplo, com rinite, paciente com asma. Esses pacientes tendem a piorar muito nessa época do ano. E eles passam um tempo muito grande, como todo mundo, dentro do quarto.
Então, é importante que o quarto durante o dia seja arejado, receba a iluminação do sol, janelas abertas, né? E algumas coisas podem aumentar a umidade do ambiente. Então, existem dispositivos industriais, são os umidificadores, que pode ser usado durante o sono ou algumas horas antes do sono para aumentar a umidade do ambiente, né? Existem algumas receitas caseiras que não são tão eficazes, mas elas ajudam. Por exemplo, a bacia, as pessoas deixam uma bacia de água para que ele, né, vaporizando e umidificando, né? Existem pessoas que colocam uma toalha molhada na cabeceira da cama. Isso tudo para tentar diminuir a umidade do ar. Com a pandemia, a gente ficou mais cuidadoso, né? As pessoas ficaram mais cuidadosas com o álcool em gel, com a máscara. E depois que passou a pandemia, agora já tem, né, um tempinho, as pessoas deram uma relaxada. Mas é importante, né? Estar gripado, colocar a máscara, sempre usar o álcool em gel, higienizar bem as mãos, e tem a maneira correta de fazer isso, né? Sem dúvida, né? Eu acho que se é que a gente pode ver alguns pontos positivos na pandemia, um deles foi algumas mudanças culturais, né? Essa questão da máscara, ela é nova no Brasil, mas em países civilizados, principalmente em países mais desenvolvidos do Oriente, era muito comum a utilização da máscara. E o mais interessante é que a máscara, eles têm um conceito lá de não ser para se proteger, mas para proteger o ambiente de você. Então era inconcebível um indivíduo, por exemplo, um japonês, ele sair de casa gripado e ele não estar com a máscara, né? A gente infelizmente percebe que esse hábito está sendo deixado de lado. A gente tem que lembrar sempre que a transmissibilidade das principais doenças infecciosas respiratórias é através do ar. Então é quando a gente fala, é quando a gente tosse, é quando a gente espirra, e também através dos objetos ou da manipulação das mãos contaminadas. Então, isso não sai de moda, sabe? A maneira correta de tossir, a maneira de proteger o ambiente com a máscara, a utilização a higiene das mãos é fundamental, seja com água e sabão, ou hoje em dia está tão disponível, é tão fácil encontrar o álcool gel. Então, isso não cai de moda, é sempre indicado, e a gente tem que ter atenção. Atenção principalmente porque a gente tem visto que as pessoas acham que a pandemia passou, e realmente passou, porque o conceito de pandemia são inúmeros casos pelo mundo todo, né? Mas a infecção por Covid, ela nunca se encerrou, né? A gente, aliás, nas últimas 2 semanas aqui em Catanduva, eu tenho notado no consultório, no hospital, o aumento dos casos de Covid, normalmente, né? E outros vírus são muito importantes, como o vírus da gripe, que é o influenza, né? Que a gente viu inúmeros casos, principalmente na idade escolar, as crianças acabam uma contaminando a outra, casos importantes, casos graves. Então, esses vírus estão sempre circulando, e essa educação que a gente tem que ter no sentido de proteção nossa e proteção do ambiente, ela não pode ficar de lado. E claro, tem que ter essa atenção redobrada, o senhor falou aí na idade escolar, crianças e idosos realmente são idades ali, faixa etárias preocupantes, né? Sem dúvida. Existem alguns conceitos em medicina respiratória que eles são, o tempo passa e eles não mudam. A gente entende que principalmente as doenças infecciosas respiratórias, sejam por vírus, sejam por bactérias, elas são muito mais relevantes, muito mais potencialmente letais ou com potencial enorme de complicar nos extremos da idade. Então, indivíduos abaixo de 5 anos, principalmente abaixo de 2 anos, os indivíduos idosos, eles fazem com que o profissional ele recobre a atenção, porque a evolução não costuma ser a mesma que a gente vê no indivíduo jovem saudável. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Espero recebê-lo mais vezes aqui com a gente. Para mim foi um grande prazer, estou sempre à disposição. Muito obrigado, um grande abraço à população. E falando em queimadas, o nosso repórter Felipe Vital conversou com o tenente da Polícia Ambiental aqui de Catanduva sobre os riscos de incêndios e quais as penalidades para quem for pego colocando fogo em vegetação. Bom, tenente, vamos falar um pouquinho sobre esse clima seco. A gente sabe que mais ou menos nessa temperatura, né, nessa falta de chuvas que nós estamos tendo, é muito propenso a pegar fogo, seja em plantações, em matas.
Que tipo de problema esse fogo, esse incêndio acaba causando, tanto para a fauna quanto para a flora, aqui na nossa região em específico? Bom, a gente está numa fase aí da Operação São Paulo Sem Fogo, né? Essa operação ela dura todo o ano. Tem a fase vermelha, a fase verde, a fase verde, a fase amarela e a fase vermelha. A fase verde é a fase da época das chuvas, né? Onde a gente continua trabalhando com prevenção de incêndio, mas de uma forma mais educativa. Indo nas propriedades, falando com as pessoas, fazendo campanhas de como fazer o manejo das suas áreas para o início da fase seca, né? Para preservar as matas, preservar a agricultura através de acero, limpeza de acero, manutenção de aceros, né? Manutenção de cercas, para não proliferar esse fogo. A fase amarela é uma fase que compreende ali de abril até maio, que é no início da seca, que é onde começa a gente ser mais incisivo nessa questão de manutenção de acero, de limpeza de acero, limpeza de beira de rodovias. A gente também trabalha com as concessionárias de rodovias, né? E a fase vermelha, que é a fase que estamos agora, que é a fase propriamente dita dos incêndios, que é uma fase onde a gente trabalha mais na fiscalização de queimadas. Por quê? Porque é uma fase onde o tempo está muito seco, então a gente tem aquela máxima de 30, 30, 30, né? Que é temperaturas acima de 30 graus, umidade do ar abaixo de 30% e ventos acima de 30 km por hora. Essa é a condição perfeita para ocorrer o incêndio. Nessa etapa, a gente trabalha basicamente na fiscalização de incêndios. Vai até o local, verifica onde teve incêndio, responsabiliza o responsável por aquele fogo, né? Se a gente analisa se surgiu na beira da rodovia, se surgiu do cidadão lá que pôs fogo numa mata, no lixo, no fundo de casa, ou se for um incêndio criminoso, que a pessoa foi lá e realmente colocou fogo naquela mata, naquele canavial, enfim. É um período muito de intenso trabalho da Polícia Ambiental. Nesse sentido, tenente, nesse 30-30-30 que você acabou de falar, qualquer fagulhinha, qualquer coisa já é propensão para pegar fogo num local. Exatamente, é a condição ideal de propagação do fogo. Nessa etapa, a umidade do ar está muito baixa, está muito quente e está muito seco. Então, e muito vento. O mês de agosto é um mês que venta bastante. Então, qualquer fagulha, qualquer folha, qualquer faísca que voa, ela pode causar grandes incêndios. Então, é a fase que mais a gente orienta a população de não colocar fogo no lixo. Às vezes a pessoa quer limpar o quintal, faz lá a rastela, o fundo de quintal, quem mora em chácara, junta aquele montinho de folha e quer pôr fogo ali para eliminar. Não faça isso. A melhor forma é colocar num saco e põe para coleta de lixo. Ou então enterra no fundo do quintal, mas não coloca fogo, porque perder o controle desse fogo é muito fácil. Justamente porque toda a nossa área rural, de propriedades rurais, é margeada por canavial. E canavial tem alto poder de combustão, né? Então, caiu no canavial ali, vai perder o controle desse incêndio facilmente. A mesma coisa é jogar a bituca de cigarro pela janela do carro, jogar lixo pela janela do carro, porque o lixo também ele é um propagador de incêndio, né? Então, é uma situação bem crítica aí que a gente tem que tomar o máximo de zelo e cuidado. E, tenente, que orientações você pode passar justamente para a gente se atentar nesse sentido? Porque você já falou, né? Não colocar fogo em folhas, não jogar bituca de cigarro. Quais outras orientações você tem para passar para a gente para que não corra realmente nenhum risco? A população tem que tomar consciência de que o incêndio ele causa grandes danos ambientais. Não só no dano na fauna, para os animais, né, que pode morrer queimado, que perde seu habitat, como o dano na flora também, que a gente perde grandes maciços de vegetação, além da poluição atmosférica. Essa poluição atmosférica, além de causar sujeira, que enche o quintal das pessoas de fuligem, né? A fumaça causa muita sujeira, causa danos respiratórios, principalmente em crianças e idosos, e deixa a qualidade do nosso ar péssima. Então, ter consciência de que fogo é no fogão. Qualquer manejo do fogo ele deve ser autorizado pela CETESB, que é o órgão do Estado competente para emitir essa autorização. Então, se você não tem autorização da CETESB, e que é o órgão competente para fazer o manejo de fogo, que seja para limpar o quintal, para colocar fogo no seu lixo ou para colocar fogo numa pastagem, não mexa com fogo. Tem outros métodos de fazer essa limpeza. Tem outros métodos de a gente manter o saneamento aí da nossa propriedade que não seja o fogo. E eu vou para um breve intervalo, mas você já sabe, é rapidinho, eu volto já. Prepare-se para o desafio.
Participe da corrida de rua Sunrise Runners, em Presidente Prudente, dia 8 de setembro às 7 da manhã, no Centro Olímpico de Presidente Prudente. Percursos de 5 e 10 quilômetros. Faça já sua inscrição. www.alcer.esp.br. Organização Alcer. Realização SS Mídia. Patrocínio Caixa Econômica Federal. Governo Federal. Nativa é festa, é aniversário da Nativa. Muita música e informação, isso é tudo de bom, isso é muito Nativa. Comemorar 15 anos com o melhor ouvinte do mundo, isso é muito Nativa. Oferecimento Renoville. Deixa seu Renault pronto para qualquer desafio. Vá conferir condições especiais. Implantes dentários e lentes em resina? Oral Unique. Viva de frente. Marra Restaurante Bar. Comida caseira de verdade. Ultragás. Entrega rápida com qualidade e segurança. Centro Médico Doutor Solidário. Saúde para todos. R7 Veículos. Aqui dá bons negócios com qualidade e bom preço. E Ipanema Salgaderia. Sabor e qualidades tradicionais de Catanduva. É aniversário Nativa. Nativa. Estamos de volta e você fica agora com o quadro Giro Político. É com você, Marcão. Olá, Larissa, você que assiste o Giro Político. E hoje o dia começou bastante agitado em São José do Rio Preto, com a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde cedo, apoiadores já se concentravam no aeroporto estadual Professor Heriberto Manuel Reino. O ex-presidente chegou por volta das 9 da manhã para uma agenda cheia de atividades em apoio ao candidato à prefeitura, Coronel Fábio Cândido. E Bolsonaro, pelo jeito, não veio para brincadeira. A programação começou com uma motociata e carreata, que reuniu milhares de pessoas em frente ao aeroporto. Depois de acelerar pelas ruas da cidade, o ex-presidente seguiu para um ato público na Praça Dom José Marcondes, no coração de Rio Preto. A preparação começou bem cedo. Desde terça-feira já estava tudo pronto. E o objetivo é bem claro: dar aquela força para o candidato Coronel Fábio Cândido. Ao lado do ex-presidente, muitas outras figuras de peso estavam presentes. O deputado Eduardo Bolsonaro, sempre presente ao lado do pai, além de Luiz Carlos Mota, Mário Frias e Paulo Bilinski. Todos do PL, acompanhando de perto essa movimentação política. Não bastasse isso, Ricardo Salles, do Partido Novo, também deu as caras em Rio Preto. Com tanto apoio de diversas figuras da direita nacional, o slogan do coronel, que é pintar Rio Preto de verde e amarelo, está cada vez mais forte. Aqui em Catanduva, o deputado federal Eduardo Bolsonaro desembarcou ontem, terça-feira, para marcar presença na inauguração do Comitê Eleitoral de Ricardo Rebelato, candidato a prefeito pelo PSD. Eduardo Bolsonaro ainda participou de um adesivaço em frente ao escritório do empresário, onde carros saíram com adesivos de campanha colados. Aliás, se antes havia alguma dúvida sobre a vinda de Jair Bolsonaro nesta quarta-feira a Catanduva, as dúvidas caíram por terra. Bom dia, grupo. Bom dia, Catanduva. Pessoal, tem alguns engraçadinhos dizendo aí que Bolsonaro não estará em Catanduva. Então eu estou mandando esse áudio aqui confirmando. Bolsonaro sim estará na van. A presença então está confirmada. Jair Bolsonaro se encontrará com apoiadores na parte da tarde em frente à van. Vamos ficar de olho para ver como isso irá movimentar a disputa política aqui em Catanduva. Pois é, Larissa, o clima político bastante movimentado e a temperatura lá nas alturas. Agora é com você.
Valeu, Marcão! E olha só esse recado. A Tietê Agroindustrial e o Bax Catanduva vão se juntar de novo para a segunda edição da campanha Cesta do Bem, com um amistoso que promete agitar Catanduva. No dia 24 de agosto, a partir das 18h30, no ginásio Anuar Pachá, o time de basquete profissional vai enfrentar uma equipe formada pelos funcionários da usina. A entrada é gratuita, mas quem quiser concorrer a 2 bicicletas só precisa doar 1 quilo de alimento não perecível. Além de curtir o jogo, você vai estar ajudando a ONG Arcos Catanduva, que apoia mais de 40 entidades sociais na região. E olha, não para por aí. Vai rolar também um feirão de emprego e distribuição de mudas de árvores nativas, para quem quer uma nova oportunidade de carreira e ajudar, claro, o meio ambiente. Então, já sabe, dia 24 é dia de basquete, solidariedade e prêmios. E eu vou ficando por aqui. Não esquece que pelo nosso canal do YouTube você pode assistir toda a programação da BR8 TV e, claro, no nosso portal de notícias br8news.com.br você assiste a programação em tempo real. Eu te espero também no meu Instagram. Eu amo ter vocês por lá, a gente fica mais juntinho. É o @LarissaCruzTV. Então, até amanhã. Tchau!